Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Go On Podcast, o podcast que leva o marketing a todos os lugares. E hoje um podcast especial aí da nossa série de empreendedorismo, trazendo aqui uma empresa que está presente no Vale do Aço, que ela é exemplo em todo o Brasil, quiçá, se não na América Latina, dentro do mundo da contabilidade. E é uma empresa de contabilidade que se focou em um nicho que nós adoramos, que nós trabalhamos bastante, que é o nicho da saúde. Então, eu queria que vocês dessem as boas-vindas ao Guilherme e ao Gustavo da ForDoctor. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Satisfação em receber vocês. E antes da gente já iniciar, né, eu queria introduzir um pouco da história de vocês, antes da gente falar do assunto da contabilidade. Eu sei que em dezembro agora vocês vão fazer 7 anos aí, né? Já tem de existência em relação a isso. Mas lá atrás, né? Como que foi ter essa ideia de entrar nessa parte contábil na área médica? Vocês já tiveram a ideia e implementaram? Ou então vocês tiveram a ideia e depois foi amadurecendo para colocar a implementação aí desse negócio? Legal, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E sempre bom poder falar da nossa empresa e conhecer outras empresas que estão fazendo a diferença na região, no Brasil e também no mundo, né? Que vocês estão atendendo empresas aí, já são globais, né? Então, é um prazer estar aqui. Começando a nossa história, eu nasci eu sou sócio fundador, né? Idealizador da empresa, e eu nasci numa família de contadores. Então, meus pais são contadores, tinham uma empresa de contabilidade, e lá dentro eu enxerguei que o médico era um profissional que, apesar de todo o nível de conhecimento que eles absorvem, que eles adquirem, do reconhecimento que a sociedade tem por eles, falta educação financeira e um conhecimento da burocracia, do dia a dia que ele precisa ter. E vendo aquilo ali, o médico ele tinha que ter uma empresa, mas ele não se considerava empresário. E o contador, de uma forma geral, ele olha para o médico como um empresário. Só que o médico ele quer ser o cara que trabalha na saúde e simplesmente trabalha para ter o ganho dele ali. E no meio desse caminho ele tem uma burocracia, que é ter uma empresa, cuidar de administrar uma empresa, pagar impostos. É algo que, se ele pudesse escolher, ele não iria por esse caminho, em sua maioria. Tá? E lá atrás, eu, na contabilidade dos meus pais, enxerguei uma médica que eu conhecia um pouco da história dela. Ela passou na faculdade precisando da ajuda dos tios para pagar a faculdade, financiou a parte com FIES e ela não vivia com mais de R$500 por mês. Após 2 anos de formada como médica, ela estava ganhando em média R$22 mil por mês. Ao final de 2 anos, quando estava fazendo o imposto de renda dela, eu enxerguei que aquele cenário era um cenário que eu não gostaria nem para mim nem para qualquer pessoa próxima. Ela estava toda endividada, ela tinha comprado um carro 100% financiado, tinha uma dívida com um banco de 30, 40 mil reais e não tinha perspectivas financeiras e organização financeira. Apesar dela ter evoluído ali 4 mil vezes, né, 400%, ela ganhava R$500 para 20 e tantos mil por mês, ela estava num cenário de endividamento por não saber gerir ali as finanças. Foi aí que começou alguns insights, o médico precisa de alguém especializado do lado dele para auxiliar nessas demandas. E aí foi os insights que começaram. No início surgiu uma ideia de pensar na área da saúde, mas entendendo mais o nicho médico, enxergando as possibilidades de mercado, a gente aprofundou 100% no médico. Hoje a ForDoctor só atende médico. Que legal. E quando que o nosso amigo Gustavo, você já foi junto? Ou durante o tempo que você começou aí, Gustavo veio fazer parte? Isso. Foi o seguinte, lá a gente tem hoje eu uso muito o termo dividir para multiplicar. Claro. Né? Então é um conceito de, prefiro ser dono de 10% de empresa grande do que 100% da empresa pequena. Isso é minha cabeça. E aí, no meio desse caminho vieram alguns sócios e um deles foi o Gustavo. Foi bem interessante, o Gustavo, ele é advogado, ele formou em Direito, a gente é amigo de infância, ele tinha ido para Belo Horizonte e eu estava num processo eu validei aqui no Vale do Aço e queria expandir a Brasil. E eu precisava de ir para uma capital, a capital mais próxima era Belo Horizonte. O Gustavo, coincidentemente, estava num grande escritório de advocacia, a gente tinha alguns clientes aqui na região. Ele marcou a reunião com
com os advogados, que era referência lá em Belo Horizonte, né? Você foi contar um pouquinho disso para nós. E ele veio para cá, no meio das reuniões que a gente estava fazendo, os clientes saíam, a gente ficava ali esperando outros clientes, então estava o Gustavo e outros 2 advogados. E a gente conversando, eu contando do projeto, falando que estava precisando de alguém para expandir. Era um modelo de franquia inicialmente, nós abortamos essa ideia. Legal. Nós conseguimos fazer tudo por aqui. E nisso eu falei, pô, preciso de alguém em Belo Horizonte para fazer essa ponte. Precisava de um contador. E aí você conta a história no final aí, Gustavo. E foi dessa maneira que eu iniciei na Fordoc, né? O Guilherme, que é o sócio fundador, mas devido à nossa amizade, nesse momento das reuniões aqui com os clientes, ele levantou essa hipótese e um desses advogados, que teoricamente eram os meus chefes lá no escritório de advocacia, ele é da área contábil também, área tributária e da área contábil, e o Guilherme levantou esse papo durante as reuniões e terminaram as reuniões e fomos embora para Belo Horizonte. Mas quando o Guilherme abriu a Fordoc, antes de iniciar a Fordoc, quando a Fordoc ainda era só a sala, nós fizemos parte do Rotary, e eu lembro que em um evento do Rotary nós viemos aqui, o Guilherme me mostrou o escritório, né? Aqui vai ser isso, vai ser aquilo, um escritório de menos de 30 metros quadrados. Só tinha ele, até então, ele e Renata. Então, e aí aquilo já me despertou ali. Eu falei, isso aqui é algo legal, é uma área boa aí que o Guilherme desenvolveu. E nessa oportunidade, depois, quando eu retornei para Belo Horizonte com os advogados, cheguei em casa e já liguei para ele. Falei, esse cara aí que você está procurando para expandir o escritório sou eu. E sem saber nada. Eu não sou contador, nunca tinha atuado nessa área, minha área era a jurídica e outras coisas que eu já tinha feito. E aí o Gui falou, então vamos conversar. Eu estou indo para Belo Horizonte, isso era numa quarta, sei lá. Estou indo para Belo Horizonte na sexta, vamos me encontrar, saímos lá num barzinho e papo vem, papo vai no boteco ali, tá dentro. Então, como ele precisava de alguém comercialmente em Belo Horizonte, isso foi em meados, a Fordoc isso foi 1 ano depois praticamente da Fordoc, 8 meses a 1 ano, e aí fluiu ali, eu só preciso validar lá no escritório, mas eu já vou sair, e iniciamos. Então, validamos ali numa mesa de barzinho mesmo, e começamos essa parceria. E foi assim que eu iniciei, né? Já saí do escritório logo em seguida e iniciamos as vendas. E o Guilherme sempre ia para Belo Horizonte para me apoiar, porque o modelo presencial era muito comum, né? Antes da pandemia, principalmente. Então o Gui toda semana ele vinha para cá, ia para Belo Horizonte para fazer reuniões, porque eu ainda não sabia fazer reuniões, até que fui estudando. E no início era isso, éramos tudo. Era motoboy, éramos vendedor, éramos diretor, éramos tudo. E eu que ia para a prefeitura, eu que atendia cliente, eu que fazia xerox, e compramos a nossa primeira impressora, e assim o escritório iniciou ali com pouquíssimos, 20 e poucos, 30 e poucos clientes ali nos primeiros meses. Quando você entrou, tinha 14 clientes, eu acho. Nossa. E em 7 anos, né, modéstia à parte, aí somos a maior contabilidade médica do Brasil. Sim, eu admiro a empresa de vocês, é muito legal. E ali naquela época ali, acho que é legal enfatizar isso que você falou, que você fazia, né, o xerox, você fazia a compra do pão, você fazia a limpeza, você fazia a venda. Então, o empreendedorismo é legal das pessoas terem isso, que ele é um bichinho que pica a gente quando a gente começa a empreender, é algo muito prazeroso, né, de estar realizando, mas tem um precinho que a gente paga para poder fazer isso acontecer de certa forma, não é? De algumas... se abstém de algumas situações. E isso a Fordoc ainda funcionava em Ipatinga. Então, alguns anos atrás, hoje, né, mudou muito, mas as pessoas tinham um conceito. Poxa, eu vou contratar uma contabilidade de Ipatinga, sendo que eu estou na capital, e tem um menino aqui sem barba me vendendo alguma coisa. Então, você passar essa credibilidade, essa confiança, era muito difícil. Então, muitas vezes, até os clientes não poderiam saber que nós éramos o motoboy, que nós éramos o operacional, que nós éramos o vendedor, justamente para passar uma credibilidade e uma grandeza em cima disso tudo. Então, fomos vencendo algumas barreiras. Acho que nosso princípio número 1 é a questão da legalidade, mas por princípios próprios também, e foi acontecendo. E realmente, a gente passa
Eu acho Guilherme muito mais, né? Desde que iniciou. eu acho que a história deles é até parecida um pouco com a nossa, né? Parecida. Porque é 2 meninos sem barba, do Sim. mesmo jeito do interior de legal. Minas Gerais. Vendendo um sonho. Há Vendendo 7 sonho. anos. De pessoas de outros estados, né? Tipo, mas como que eu vou confiar? Eu creio que as pessoas começaram a confiar pelo resultado, credibilidade que vocês foram dando durante um tempo. Resultado. Que é a mesma coisa que a gente, né? O Que a sem gente barba vai pelo... É uma barreira, né? Faz parte do processo de empreendedorismo, né? Da cultura de empreendedorismo no país, seja qual for, o nosso Brasil, ele tem passado por esse processo de cada vez as pessoas estarem mais se interessando por empreendedorismo. É crescente os números diante disso, isso é muito legal. E é um processo que, quando com a moçada do passado, de certa forma, né? Uma geração passada, eles às vezes têm um pouquinho de dificuldade para absorver, né? E tem empresários que você tem que se provar muitas vezes para ele, às vezes até além dos números. E aqui, provavelmente com vocês também, é normal da gente ter que sempre estar entregando além daquilo que a gente está acordado. Com certeza. Porque a gente, no princípio, então, era muito além. Para ir se Com provando certeza. todo dia. né? Porque era um desafio, porque você chegava e batia nas portas, só que doideira. Acho que a gente já falou isso aqui em outros podcasts. A gente começou atendendo empresas do Canadá, essa questão da... É mesmo? Sim, a gente chegamos a atender... não me lembro agora o número assim, mas foram muito mais empresas do Canadá. A gente chegou num limite de nossa capacidade de atendimento com empresas do Canadá. Aí decidimos, agora vamos contratar mais pessoas e partir para o Brasil, porque, poxa vida, estamos aqui, né? E vai ficar atendendo empresas de fora e as pessoas de fora confiam na gente. As pessoas daqui têm que confiar na gente certeza. também. Que legal. E aí, a partir disso, a gente partiu para atender a empresa aqui. Mas a gente batia nas portas das empresas locais e as pessoas, às vezes, ficavam um pouco, né? Às vezes, com um portfólio que se apresentava, esse cara tá falando que atende empresa canadense. São 2 mentiras. E nós somos pioneiros, né, Guilherme? Praticamente 1 ano e meio para 2 anos ali, só existia Ford. Existia outros assim, mas não era essa contabilidade médica e alguns da área da saúde. Então, realmente, fomos... Né, era quebrar uma barreira. Em termos nacional que você está falando, né? Oi? Nacionalmente falando. Não, nacional. Região ainda. Ali em Belo Horizonte, Já era uma bato mega na porta barreira. do médico, onde que é seu escritório? Meu escritório é Ipatinga. Pô, O cara acha que tem que estar ali, né? entendeu? Mas o conceito de trazer a contabilidade especializada foi novidade a nível nacional. Foi. Tanto que hoje, se você abrir o Google aí, tem um monte. Mas naquela época, se você digitasse contabilidade para médicos, Não tinha. só tinha gente. Então, num princípio, a gente não pôde aproveitar tanto, porque a gente estava numa fase também de muitos desafios operacionais. Então, era aprendendo a vender, a entender o lado do médico, ao mesmo tempo nos estruturando e organizando para conseguir entregar aquilo que o médico precisava, que ia além da contabilidade tradicional. Então, são muitos desafios aí, muita tecnologia embarcada. E nosso conceito sempre foi esse, né? Entregar além. Não ser um contador que emite uma nota fiscal. Cuidar da jornada do médico, cuidar da experiência do médico. Só que isso você sonha, né? Para você colocar na prática, não é fácil, porque a empresa, por outro lado, ela está em constante desenvolvimento. Então, você paga um preço muito alto por isso. Sim, né? sim. Em todos os quesitos. Mas é o desafio do empreendedorismo. E é muito diferente a contabilidade, que ela é nichada para o médico, para tradicional. E aí é uma pergunta. E é muito diferente a sua contabilidade que a Ford Doctor entrega, né? O seu serviço para esse monte de presentes no Google aí, como você disse hoje em dia, que acaba que você começa a ter sucesso, a pessoa olha, ó, que o pessoal está tendo sucesso, eu vou fazer um negócio parecido. Como é que é aí os seus diferenciais que Legal. a Ford Doctor A gente vê assim, quando você começa a ser copiado, né? É sinal que você tá dando certo. Alguém tá te enxergando e falando, esse cara aí tá tendo sucesso, vou copiar ele. A gente já teve casos aí, inclusive, que a gente parecia que era um Ctrl-C, Ctrl-V. Postava um negócio na rede social, 15 minutos depois o cara postava a mesma coisa, a mesma foto, com o mesmo escrito. Outros concorrentes. Copiava total, né? Só mudava o nome dele. Então, Nossa Senhora. a gente já viveu algumas coisas assim, mas... A gente lançava um benefício, outros concorrentes lançavam o mesmo benefício também. Isso. E o desafio é você estruturar tudo. O mundo da contabilidade, assim, a contabilidade, em essência, ela é igual. Então, de uma certa forma, é apoiar o empreendedor lá na ponta. E com as obrigações que o governo impõe, é o que pesa
nas multas. Se você não fizer da maneira certa, daqui a pouco o empresário está recebendo uma multa, está recebendo uma nota. Então, ter tecnologia para, junto com as pessoas certas, gerir toda a estrutura de obrigação que a empresa tem que ter, já é um super desafio que todo contador vive. Então, no nosso caso, a gente enxergou que sem tecnologia, a gente não ia conseguir entregar o além que a gente esperava. Então, num primeiro momento, nós fomos entender o que tinha no mercado de contabilidade, em termos de software, em termos de estrutura, para nos dar suporte. O que a gente esbarrou e esbarra até hoje é, no mercado, os softwares feitos para contabilidade, que são muito bons, eles são muito bons para gerir de dentro para dentro. Eles não estão olhando muito para o cliente, eles estão olhando para a Receita Federal e olhando para o seu escritório. Mas falta uma interface, falta API, falta conexão, falta tudo para o cliente. E ali a gente conseguiu estruturar os softwares. Hoje são praticamente 14 softwares numa estrutura interna nossa, com desenvolvimento próprio. Hoje nós temos 8 desenvolvedores na nossa equipe, um sócio que é CTO, nossa estrutura em tecnologia dentro do data center. Assim, nós temos uma estrutura robusta que é referência hoje nos grupos de mastermind que a gente faz. Eu participo de alguns grupos em São Paulo e lá, diversas vezes, eu já fui convidado para apresentar as tecnologias que a gente tem na nossa estrutura, porque a gente precisou fazer isso para chegar no momento eu conseguir entregar um aplicativo que foi desenvolvido por nós para o cliente, para ele ficar com as coisas na palma da mão. Então, o cliente sempre reclamava comigo, pô, você me manda, eu tenho que pagar 5 guias, tem mês que é 3, tem mês que é 6. Eu não sei, e pela burocracia, pela legislação, cada guia vence numa data. E aí eu mando um e-mail para o cara no dia 5. Aí lá no dia 10 eu mando um outro que vence dia 20. Aí lá no dia 19 eu mando outro que vence dia 25. E aí aquele negócio, para o cliente gerir, a gente entendia o lado dele, só que não tinha ferramenta para gerir isso. Então hoje a gente tem um software, uma das coisas que a gente entrega que facilita a vida do cara, ele tem um software ali que ele enxerga quando a guia está liberada, está ali, ele mesmo coloca, essa aqui eu já paguei, essa aqui eu não paguei ainda não. Para ele fazer a gestão financeira própria dele. Então isso é muito legal porque eram dores que o médico tinha. Outras coisas, o conselho de medicina, ele tem um monte de exigência para o médico na burocracia que ele vive. Mas um contador tradicional que atende todo tipo de mercado, não é uma obrigação do contador olhar o que o conselho de medicina está falando para o médico, o que ele pode e o que ele não pode. E a gente já sabe, aprendemos na prática também, né? A gente foi... hoje tem vários processos que a gente olha coisas que o contador não deveria olhar dentro do nosso escritório. Então, para facilitar e simplificar a vida do médico. Nós temos um conceito que é descomplicar a rotina do médico. Então, o nosso propósito é descomplicar a rotina do médico. Então, quando eu olho para isso, vai muito além de entregar a contabilidade, né? Então, dentro da área da administração empreendedora, né, eu vejo que vocês utilizaram bastante a análise de SWOT, né, que são as dores e oportunidades. Você viu a questão da dor em relação à área médica, né, que os médicos eles trabalham muito. Né? Por trabalhar muitas vezes eles esquecem um pouco da parte financeira em relação a gasto, né? A ganhar ele sabe que todo mês vai estar lá 22 mil, 25 mil e às vezes vai fazendo vários financiamentos em relação a isso. Você viu essa oportunidade. E você viu essa oportunidade da falha em relação ao sistema, né? Que vocês fizeram isso, por isso vocês estão desenvolvendo e crescendo em relação aos outros concorrentes que não tiveram essa visão. Então, a parte empreendedora de vocês, assim, foi uma visão muito importante em relação a isso para ter esse crescimento. E às vezes pode parecer algo simples. Poxa, tem um aplicativo, é muito simples. Mas, por outro lado, por trás disso tudo, não é nada simples essa entrega. Né? E é algo que foi construído a Fordocto há 1 ano atrás não tinha esse aplicativo, por exemplo, que entrega isso. E não é porque nós não queríamos, porque desde o primeiro dia você quer, mas porque são inúmeros desafios e que o mercado não entrega e você tem que construir. Aí você constrói uma ferramenta de tecnologia ou você compra uma ferramenta de tecnologia que ela não cruza com outra ferramenta de tecnologia, aí você passa a fazer a cruzar, só que não cruza com a outra e hoje são quase 14. Então é uma loucura, né? É um desafio gigantesco por trás disso e ao mesmo tempo vem a parte educacional. Você tem que educar os seus clientes, você tem que educar os seus médicos a utilizar, a entender a importância daquilo ali, porque por um lado ele quer... por exemplo, eles querem não falha comigo, não quero erro da sua parte, sim do computador, e quero que você me manda isso.
mas você sabe que é muito mais além disso. Então você tem essa parte educacional dos clientes, que não é fácil, você tem a parte educacional da sua equipe, porque você está mudando o processo constantemente. Então, ao mesmo tempo que ela tem que atender às demandas do dia a dia, eles estão sendo treinados para atender novas demandas que vão surgindo. Toda mudança é feita à parte, você não pode simplesmente virar a chave. Agora tem um aplicativo, toma, passa a usar. Então, ao mesmo tempo, você fica no atendimento antigo e no atendimento novo. Então, é uma demanda duplicada, são sistemas duplicados. Então, isso é um grande desafio, né? Fazer gestão disso, pensar no médico que está na correria ali do dia a dia do hospital. Às vezes, o horário que ele tem para responder um WhatsApp ou para falar com a gente é 3 horas da manhã no intervalo de um plantão, que é a hora que ele está ali, vou resolver esse negócio aqui da contabilidade, que eu já tenho 5 dias que eles estão me cobrando, ninguém me cobrou, o negócio vence amanhã, eu tenho que resolver, tem 3 horas da manhã. A gente recebe muita mensagem pós-horário. Então, o nosso atendimento, o time, é até às 18 horas. Então, de 18 horas em diante, não tem gente atendendo. Mas todas as ferramentas que a gente constrói, ela é pensada assim. Não é aquele bot que vai atender o cara e fala assim, não, entre em contato amanhã. Ele sempre vai falar, nós não temos atendente agora, pode mandar o que você precisa, amanhã no primeiro horário a gente vai te atender e te responder com as demandas que você tem. Um dado legal... no mês de maio, agora para frente, a gente tem em média de 20 a 25 mil conversas via WhatsApp com os nossos clientes. Conversas que se iniciam e se encerram dentro do mês. Mas pra caramba. É muita coisa. Nós temos um time, são 24, 26 pessoas só no atendimento via WhatsApp. Sem contar o time que atende telefone e tal. Mas do WhatsApp, que é 90 e poucos % da demanda nossa hoje, que ficou bem simples a tecnologia que a gente colocou. O cara, com um clique, fala com a pessoa responsável que vai entender o assunto dele. Então, se conseguir chegar nesse cenário que a gente construiu hoje, assim, é um grande desafio, mas foi muito bom. A marca, né? Nós somos reconhecidos por isso. Modéstia à parte, apesar da grandeza, mas um atendimento 100% humano. Isso. Então, quando você pensa numa empresa que atende aí 4 mil e tantas pessoas, no CNPJ no caso, às vezes você pensa em algo robotizado. Né? Então, hoje o atendimento da ForDoc é 100% humano. E esse é o grande desafio, porque você conversa com um médico de 25 anos, mas conversa com um médico de 65 anos, de 82 anos, que ele está acostumado, às vezes, com o papel. Então, é uma loucura, é um desafio gigantesco. Você entender a linguagem deles para você trabalhar de forma unificada, né? Mas levando dessa maneira geral. Sim, muito legal você falar dessa questão humana, porque a gente bate na tecla aqui com os nossos clientes a questão do desempenho, sempre que no processo de uma captação de um novo cliente, no caso, que é um dos serviços que a gente presta aqui, é que sempre que tem o ser humano no processo de captação, o desempenho de vendas ele é sempre superior. Sempre superior. Ou seja, eu posso até ter no pós algum tipo de robotização, alguma situação para agilizar algum processo, mas a humanização, o atendimento humanizado, ele tem sido um fator fundamental para aumento de conversão, apesar da gente estar vivendo uma época de novas inteligências, né? A inteligência artificial está aí, existe de várias pessoas algum medo, né? De substituição, por exemplo, substituição de call center, substituição de algum certo nível de atendimento. Acho que alguma parte do processo eu acredito que sim, mas esse médico, que vocês já estão mostrando aí que é um diferencial para esses médicos, os médicos aí que vão nos assistir, de suporte. A gente vive aqui o mundo das franquias. A franquia que tem esse suporte, como é no caso aqui a Oral Dentes, vou dar um exemplo da Oral Dentes. A Oral Dentes tem um suporte incrível para os franqueados e é mega humanizado, praticamente. As robotizações são essas hoje questões. Hoje a nossa métrica, os clientes são atendidos no máximo em 10 minutos. É muito raro passar disso. Algumas reuniões passadas aí, a média estava em 7 minutos. Então você manda uma mensagem. Não estou aqui vangloriando ou julgando outras empresas, mas quando você precisa do saque de uma determinada empresa, ou precisa falar com um ser humano de uma determinada empresa, é a maior dificuldade. Vai falar com uma grande multinacional, né? Você consegue de forma robotizada. Mas a hora que você quer uma demanda
pessoal é muito difícil. Então, esse é um grande desafio que a gente Um dia já foi 4 horas, né? já foi até de um dia para o outro. Foi de um dia para o Então, outro. muitas vezes, eu já sentei com o cliente, pedi desculpa e falei, confia na gente, vocês são... Eu sou chorão, eu começo a emocionar porque passa um filme na cabeça, mas foi desse jeito. E muitos largaram. Não confio, chega, vocês já falharam demais comigo. Não quero saber disso não. E muitos estão conosco. Mas exatamente, já teve atendimento de 24 horas. Esse ano teve uma onda, assim, a gente teve pelo menos uns 10 clientes que voltaram pra gente. Isso mostra se o cara saiu por alguma insatisfação, por alguma falha que a gente pode ter com ele, numa empresa perfeita, né? A gente busca acertar o tempo todo. Exato. E teve esses clientes que estão voltando por diversos assuntos. Uma coisa legal que eu acho que é muito bacana a gente falar, a gente construiu hoje um diagnóstico que... No mercado, uma contabilidade tradicional, para entregar o que a gente entrega hoje, esse diagnóstico, vai te custar de 3 a 10 mil reais, a depender da complexidade e do tempo. Hoje, com a tecnologia e pensando só no mercado, só no médico, e a gente repetindo aquilo ali várias vezes, no início foi uma planilhinha que demorava 2, 3 dias para a gente entregar um diagnóstico para ele. Hoje, num bate-papo com o médico, eu já consigo fazer um diagnóstico prévio de 5 a 6 itens, que normalmente, esse... imediato, 5 a 6 itens. E outros que, depois de 2, 3 horas depois, eu consigo te entregar. São um total, acho que 12 ou 14 itens, que a gente faz um checklist, que é coisas essenciais que a sua PJ, a sua empresa, a sua pessoa jurídica tem que ter no mundo médico. E se não tiver atingindo um daqueles itens, que muito deles é obrigação do contador, que é o profissional que o médico está contratando, o médico está correndo risco. Quando chega a multa, chega para o CNPJ do médico. E a Receita pode te cobrar os últimos 5 anos. Então, quando chega alguma coisa, chega de 3 anos atrás, só que aí pega os 3, 2, 1 e agora. Coisas que são, ao nosso olhar, são essenciais para a sua PJ estar rodando. Então, hoje eu tenho tecnologia que valida a construção. Eu faço um comparativo anual do cara que valida se você está no melhor cenário. Isso aqui é o melhor cenário legal e econômico, financeiro, viável para o seu momento esse ano. Então, eu consigo mostrar para o cara apontar isso com muita facilidade e a gente entrega isso de forma gratuita para os nossos clientes. Então, qualquer médico que tiver no Brasil inteiro, que não for cliente nosso, quer um diagnóstico da minha PJ, a gente consegue analisar e trazer para ele, entrega para ele sem custo. A gente acha assim, de uma forma, a gente está levando autoridade, entregando um pouco de conhecimento para ele. Outra forma, se eu puder simplesmente apoiar ele a tomar uma decisão, já valeu por nós, que a gente está fazendo o que é a nossa missão, que é entregar e desburocratizar a rotina dele. Sim, muito legal. E hoje o médico que tiver interesse, ele vai lá pagar uma assinatura, que é parecido, né, com a contabilidade tradicional, mas provavelmente por toda essa estruturação tecnológica deve ser um valor menor do que a contabilidade tradicional, imagino eu. A gente está bem dentro do mercado. Do mercado? Bem dentro do mercado, que é assim, porque hoje o mercado fala muito o tal do meio salário, é muito baseado em salário mínimo ainda o mercado da contabilidade. A gente tem a nossa tabela de preço, tem um momento para apoiar o cara na residência. Quando ele está na residência, a renda dele cai, então a gente cai também. Se ele não usar a empresa, ele não paga. Enquanto... licença maternidade. Quando eu saio da licença maternidade, eu não vai ter um custo de 300, 400, 500 reais ali por mês se eu não estou usando a empresa. A gente entende o momento da mulher médica ali naquele ali e apoia ela nesse sentido. A gente manda um presentinho e tal. Então, isso são coisas que a gente faz enxergando, cara. Falando, minha renda caiu. Como é que eu vou te pagar? Quando ele vira cliente nosso, enquanto ele não faturar, ele não paga. Ou seja, se a empresa dele demorar 6 meses para ele fechar um contrato, enquanto eu estou tendo esse trabalho, mas eu acredito no relacionamento de longo prazo. Então, enquanto ele for médico, ele vai precisar de mim. Então, por que eu não vou te apoiar nesses momentos que você ainda não está na sua renda caiu? Tamo junto. Aumentou? Também tamo junto. Então, a gente consegue construir isso. Isso foi muito construído também, assim, enxergando o médico. Ele fala, minha renda caiu, como é que vocês estão me cobrando? Opa, tem um insight aí. O que a gente pode fazer? A gente discutia, trazia e tal. A empresa é muito dinâmica, sabe? Ela muda muito toda semana, é um negócio novo, não tem que... A gente consegue... O honorário dobrado em dezembro, né? Que é muito comum entre as contabilidades. Em dezembro você paga o chamado 13º e nós não temos isso. É um grande benefício. E nós vimos que
muitos passaram a copiar, né? Não fazer essa cobrança. E do lado de cá, às vezes parece algo simples. Pô, minha renda diminuiu, diminui aí também. Mas isso gera um reflexo no caixa, isso gera um reflexo relacionado a outros clientes também. Então, esse ecossistema é muito difícil de você avaliar, porque vamos supor, sua renda caiu para 6, me ajuda aí. Beleza, eu vou te ajudar. Aí a dele caiu para 5.800. Pô, R$200 a menos, eu não vou ajudar? Aí do outro caiu para 5.600. Então, isso não às vezes pode parecer algo simples na cabeça dos médicos, mas não, porque isso gera um impacto gigantesco em todos os cenários. Mas a gente sempre tem isso, de olhar para ele, obviamente sendo bom para os dois lados, mas pensando sempre no relacionamento a longo prazo e entregando efetividade. Sim, né? sim. Eu vejo que vocês trabalham muito a questão do sucesso do cliente aí, né? Mas em relação ao marketing, sei que lá atrás você foi de porta a porta, etc. E muitos podem ser que veio no boca a boca, porque muito médico conhece outro médico também. Mas ao marketing, assim, o que vocês fizeram para divulgar, para se tornar nacional em relação a isso? Boa. Eu vou citar aqui um projeto que roda hoje com o nome de For Doctor Educa, que é talvez o principal pilar que trouxe a nossa expansão, o nosso crescimento ao longo desses anos. Como empresa de contabilidade, entendendo as dores, o que a gente começou a fazer? A gente viu que o médico, quando ele formava, ele estava estupidamente preparado ali para... Ele já tinha 2 anos, que eles falam que fica um ano no internato, né? Os 2 últimos semestres ele fica no internato médico, ele vai para dentro do hospital, ele tá cheio de ansiedade, pô, agora eu vou assumir a bronca sozinho, CRM na mão. E aí, quando ele vai para o mercado, ele chega lá, ele vai ter que lidar com um gestor de um hospital falando com ele qual que é a forma de pagamento, qual a forma de contratação que ele quer, CLT, PJ, RPA, como é que você quer fazer? O cara, às vezes, tem que tomar uma decisão ali imediata. Muitas vezes ele toma a decisão mais fácil para ele, não é a melhor. Ele escolhe por facilidade, por desconhecimento. Então, se eu não conheço, eu tendo a escolher aquilo que é mais fácil para mim. E aí a gente enxergou isso, nós batemos muito no projeto For Doctor Educa. Tem várias palestras, vários caminhos do For Doctor Educa, mas o principal projeto hoje é uma palestra que chama Me Formei e Agora. Formei e Agora. Como que funciona? Eu preparo o cara com os principais desafios que ele vai enfrentar. Ele tem que, pelo menos, se situar o seguinte: olha, quando acontecer isso, eu preciso de apoio. Quando acontecer isso, a decisão ideal é mais para essa linha aqui. Mas eu entender quais são os desafios que ele vai viver no pós-formado. CRM na mão. Como que você vai fazer agora? Qual que é a parte da burocracia que você, como médico, ao nosso olhar, é essencial você saber. Então, isso a gente traz automaticamente quando eu levo isso para as faculdades. Dia 11 agora eu vou estar aqui na faculdade, na Univasso aqui. A gente já tem vários. Hoje, no Brasil inteiro a gente dá essas palestras. Pós-pandemia, ficou muito comum fazer isso de forma online, né? O Gustavo fez uma palestra anteontem. Segunda-feira Tinha 80 e poucos médicos próximos de formação. Online. Então tinha médico do Brasil inteiro nesse momento. Em período de formatura a gente faz praticamente uma vez por semana, né? Porque aí a turma vai entrando no dia que dá, uma semana na segunda, outra na terça, outra na quinta. E essa curiosidade que a gente vai passando para eles. Então, consequentemente, quando a gente fala e leva um conteúdo que faz sentido para a sua vida, né? Automaticamente a gente constrói o que o marketing chama de autoridade. Quando eu construo autoridade, no final ele sabe onde é que ele encontra a gente. Então a gente mantém um canal ali levando conhecimento para ele, e quando ele precisa, ele vai lembrar da gente. Então esse foi o principal caminho que foi escolhido por nós num primeiro momento. É muito do boca a boca, é o tete a tete ali, mas a gente sentiu que a linha da faculdade, levar a educação na faculdade, é o momento que o médico tem disponibilidade também, até mais de tempo para ouvir, para aprender. E a gente vê, é muito claro para nós o seguinte: o médico que busca esse tipo de conhecimento, ele se destaca profissionalmente. Porque ele sai fora da caixinha dele. Ele entende de dinheiro, ele entende de imposto, ele entende como é que funciona a PJ, ele sabe qual que é o momento certo de trocar ideia com um advogado, com um contador, com um profissional da área financeira para tomar uma decisão na vida dele, que são os pontos de inflexão ali mesmo, que tem momentos na vida dele que vai fazer diferença ter esse tipo de conhecimento. E para nós é perceptível, a população inteira, né? Quando você tem conhecimento diverso,
a gente consegue se destacar mais. Então, é um pouco do que a gente tenta levar aí no For Doctor Educa. Um trabalho bem bacana que a gente tem feito. Nós vamos lançar agora, tá, vai sair as novidades, a versão no app, que é o Flix For Doctor. Então vai ter vários conteúdos bacanas. Nós estamos negociando com a grande empresa do mercado de educação no país hoje. E ainda está, não posso trazer o nome aqui, mas que vai fazer parte dos benefícios que a gente vai entregar para o médico. A gente está indo além do que contabilidade, né? Sim. E o bom da faculdade é abrir as portas para vocês estarem falando isso para os médicos, que além de lá no futuro ser bem sucedido, né, e os médicos estão sendo bem sucedidos de formação daquela faculdade, isso é uma coisa que não tem matéria para eles estudarem lá dentro, né? A faculdade não ensina o médico ou odontologia ou qualquer área da saúde a ser empreendedor e entender a parte de finanças, né? Então é algo que pode abrir muito a mente deles também e ver o pós, né? Que ali eles olham muito a questão da saúde mesmo ali do trabalho, mas a parte financeira não tem explicação disso na faculdade, né? E o que é legal, né? Fala assim, esse dia 11 agora vai ser um simpósio de cirurgia, trauma, questões técnicas. É um dia inteiro no sábado, começa às 8 horas da manhã, vai até às 18, mas vai ter 25 minutinhos para a gente falar sobre um tema que... É o momento que você... Porque quando o cara está estudando, muitas vezes também, a grande maioria, é um assunto que não desperta muito interesse, que parece que está muito distante. Então, quando a gente une isso e leva esse tipo de conteúdo de uma forma mais simplificada, só para acender a chama ali que ele precisa saber, que ele precisa conhecer, isso também tem muito valor. A gente vê os médicos que buscam isso absorvendo e fazendo diferença no dia a dia deles hoje. Sim, então hoje, ainda para lançar essa novidade para ele poder ter contato com esse conteúdo, hoje, como é que ele tem acesso a esse conteúdo hoje? Aí você leva por publicidade ou ele vai encontrar no Google? Como é que seria esse caminho para o médico encontrar essa informação de valor aí? Legal. Hoje, assim, o trabalho principal nosso são os consultores que... O cara que quiser conteúdo, a gente está disponível para entregar conhecimento para ele. O que é comum no nosso time ali? O cara está com uma dúvida de como funciona a PJ dele, alguma coisa, mesmo depois de estar com a gente ali há algum tempo. O nosso time de sucesso do cliente senta, refaz um trabalho de onboard, enxerga qual que é a dúvida dele. Eu tenho dúvidas sobre esse cenário X aqui. A gente leva conhecimento para ele. É meia hora, 40... A gente entende que eu entregar 30, 40 minutos de conhecimento individual, gastando a hora de uma pessoa, a gente vai ganhar muito ao longo prazo com esse cliente. Então, quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais sede de conhecimento ele tiver e a gente puder entregar para ele, isso vai agregar muito no nosso trabalho. Assim, a gente tem blog no Google, que se procurar ele encontra alguns conteúdos. As redes sociais a gente tem levado alguns conteúdos congressos bacanas. De medicina. O congresso, palestra, reuniões eventos. em hospitais que às vezes os médicos, conhecendo o trabalho, convidam. Tem um grupo aqui de determinada especialidade, vem aqui bater um papo com a gente na salinha aqui mesmo, só falar um pouquinho, alguns insights, quem tiver dúvida. Então, a gente preza muito por essa parte educacional, né? De levar essa educação médica para eles. Então, os podcasts, né? Os podcasts que participam. E acredito hoje, talvez 95% ou quase 100% dos clientes, 100% são indicações. Então, a gente trabalha muito nessa linha também, né? Ao mesmo tempo que você faz um trabalho positivo do lado de cá, vem através de indicações. Então, a For Doctor já tem algum tempo ali que não bate na porta, não. A verdade é essa. Então, esse ano que a gente começou a fazer um trabalho mais forte com tráfego pago, com processo de captação ativo ali, porém ele ainda é muito pequeno perto do trabalho que a gente vem fazendo de palestras, eventos, educação médica e as indicações. Então ele ainda é pouco representativo no nosso volume. E temos a equipe de marketing interno também que nos auxilia e nos ajuda muito nisso, né? Faz total diferença. Sim. Então a venda corre muito no caminho quase que subjetivo, né? Você leva a educação e mostra para ele da importância daquilo. Exatamente. E pode ser que não tenha venda. Sim. Né? Mas fica ali. Exatamente, talvez não é o enxergar. Dele. Exatamente. Talvez não é o momento dele. A gente viveu isso com o nosso irmão, que ele é médico,
E aí chegou nesse ponto da parte, talvez, para eles, burocrática, né? De diversas dúvidas. Tal, é um hospital lá determinado que é contratado. E agora? Eu faço o quê? Aí, às vezes, o hospital até faltava um certo tipo de apoio. Eu abro um PJ? Essa dúvida a gente viveu literalmente. Que legal. Né? Pena que eu não te conhecia, rapaz. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Agora sim, pena, porque foi realmente um processo ali de apoiar ele nas dúvidas de um recém-formado, né? Que é não só ele, a galera da turma dele. E não, doido, né? E não só os recém-formados, mas hoje também os médicos consolidados, por vir, né, por ter o conceito, às vezes, daquela contabilidade tradicional e também não sendo uma contabilidade não especializada, a contabilidade médica ela é uma contabilidade específica. Em 2016 ali, que veio o Simples Nacional, né, que às vezes os médicos não faziam parte, muitas empresas antigas estão em outra tributação, pagando mais imposto além do necessário, e até mesmo muitos desses médicos, vamos dizer assim, que já estão no mercado há algum tempo, eles têm inúmeras particularidades a serem tratadas e que às vezes deixa de lado. O contador não leva esse tipo de conhecimento para ele, e é um trabalho que nós fazemos bastante hoje também, igual o Guilherme já tinha comentado, de levar essa análise para ele totalmente gratuita. É uma consultoria aí que cobraríamos, né, uns R$2.000, R$2.500, R$3.000, dependendo do que for, mas a gente quer entregar isso aí para ele. Isso que eu ia até perguntar, né? Vocês tem a parte contábil ali, mas tem essa parte de consultoria também, né? Que foi o que você falou lá no início, quando você teve a ideia e etc. Que a parte financeira da médica estava toda atrapalhada. Então, essa consultoria serve para dar a direção certa para eles não terem dificuldade financeira em relação a isso ao longo do tempo, né? A gente tem a consultoria ela está muito vinculada a enxergar o melhor... Muitas vezes, o cara está procurando ganhar 1%, 1,2% no mercado financeiro com as aplicações que ele tem. Mas, às vezes, ele está perdendo 6% a 8% todo mês sobre a renda dele porque ele está pagando mais imposto por estar mal enquadrado. Então, são duas vertentes. Uma é a consultoria contábil, que a gente olha para a vida da empresa dele, a vida dele pessoal, para o imposto de renda, e enxerga, isso aqui está redondinho, esse diagnóstico que eu te trouxe aí são 12, 14 itens lá que a gente tem. De um outro lado, a gente tem uma empresa no nosso grupo que é de planejamento financeiro pessoal. Hoje, mais de 30%, 40% dos nossos clientes já passaram, acho que uns 30%, né? 30 e poucos %, já passaram por esse planejamento financeiro pessoal. É uma empresa que nós agregamos no grupo, é uma empresa de São Paulo. E o que diferenciou essa empresa foi, eles são uma empresa sem bandeira. Não é uma empresa de investimento, não é um banco X ou um banco Y que vai te oferecer os produtos que ele tem. Mas ele olha primeiro. Antes de eu te oferecer qualquer produto, que a gente entrega esses tipos de produto lá dentro, você não vai ver a Fordocto falando, compre um seguro. Jamais. Você vai enxergar. Se o cara vier, precisa de um seguro, eu vou falar, você precisa de um planejamento financeiro primeiro. Será que você precisa real? E aí, existem os pilares. Primeiro, a gente enxerga o cenário do cara, então entende a realidade dele. Pô, é um casal, tem filho, quer ter mais filhos, não quer ter mais filhos, não pretende ter filhos. Qual que é o seu cenário? Qual que é a sua realidade? Qual que é a sua idade? O que você pretende para a sua vida? Pretende aposentar com X idade ou não? Antes de eu te oferecer... Porque não adianta eu te oferecer um seguro para algo que você não vai ter necessidade daquilo. Então, imagina eu proteger um seguro para os seus sucessores se você não pensa ter filho. Então, é incongruente eu oferecer um produto antes disso. E fez muito sentido, e elevou o NPS Fordocto, quando a gente começou a agregar cada vez mais esse serviço. É um produto que o médico gosta muito, auxilia. Se o cara quiser fazer, é a esposa que é médica junto com o marido que cuida das finanças, ou o contrário, a mulher que cuida das finanças do médico, eles sentam juntos, determinam objetivos futuros, traz aquilo ali. Para a gente validar essa empresa, os sócios todos fizeram um planejamento antes da gente enxergar, e foi muito legal porque eu tinha 2 seguros de vida que eu pagava 30%, 40% a mais do que eu pago hoje, e eu estava 30 vezes menos protegido do que eu precisava. O meu também. Não sei o cálculo foi 30, 40, 50, mas foi tipo isso também.
Então foi muito legal, né? É. Assim, eu troquei meus seguros, eu me senti muito mais seguro e confiante no meu planejamento financeiro. Eu tinha uns projetos, os caras botaram a real, isso aqui ou você ganha mais ou você aumenta o tempo, ou isso aqui você faz isso e tal. Então a gente troca muita ideia e vira quase que um parceiro que, pô, eu vou comprar um carro, eu mando mensagem para eles lá, e aí? Faço desse jeito ou desse jeito? Tiro o dinheiro aqui e eu coloco lá. E é uma empresa distinta, cuidando desse ecossistema. Então não é a For Doctor se metendo aqui na sua vida financeira. Eu sei fazer a contabilidade. A For Doctor é uma contabilidade médica e nós agregamos esses parceiros que têm esse conhecimento, não só da área financeira, mas da área jurídica, da jornada médica por completo, a consultoria, que chega um determinado momento que o médico vai abrir um consultório. E aí? O contador é a base do consultório dele. É a base de metrificar ali em relação à parte contábil, à vida financeira, aonde agrega isso tudo. Então, são empresas distintas dentro do mesmo grupo For Doctor, dentro do ecossistema For Doctor. Então, ele vai fazer uma consultoria financeira, não é com atendimento do dia a dia, não. Ele quer falar com o jurídico, ele não vai trocar ideia com alguém do dia a dia, não. Ele vai conversar com o jurídico. Ele quer fazer uma consultoria de gestão, uma consultoria de clínica, uma consultoria com a funcionária dele, ele vai passar para a equipe de consultoria. Então, a equipe de atendimento é uma, a equipe de consultoria é outra. Isso leva um serviço totalmente segmentado, um serviço especializado e humanizado e subjetivo a cada um, né? Então, Gustavo, meu irmão é médico, eu quero um seguro igual dele. Não, a perspectiva do seu irmão é uma, a sua é outra. Então, você tem que passar aqui pela consultoria e tudo, essa consultoria, no geral, inicial, ela é totalmente gratuita. Então, nós entregamos isso aos nossos clientes. Entendeu? Isso faz parte da entrega da For Doctor. Tudo que a gente entrega dentro do nosso ecossistema ali, ele tem um monte de benefício. Preço, redução, desconto, facilidade. O que seria cobrado, a gente tem lá o que seria cobrado R$2.000 para um planejamento inicial hoje, na nossa parceria, como a gente entrega volume, faz o nosso combinado para entregar para o médico, a gente acreditando no relacionamento a longo prazo, a gente entrega isso de forma gratuita para o cara. Então, tem um momento dentro da jornada do médico que a gente oferece cada tipo de serviço. Ali. E o time de sucesso acompanhando sempre. Então, hoje tem um time de sucesso do cliente que o time acompanha o atendimento 100%. Então, tem pessoas lá dentro que ficam só acompanhando atendimento. Aquele médico que faz a avaliação após o atendimento, como aquele que não faz também. Então, de repente, pode ser que tenha alguma pessoa no atendimento que falou ali um porquê abreviado, ou um você abreviado. O time de sucesso enxerga isso e imediatamente é tomado as devidas providências. Óbvio, não é assim e tal, que pode acontecer, óbvio, né? Sim. Que a gente só fala coisa boa, né? Não, tem desafio, tem... Todo dia. Mas então a gente preza muito por isso. E qualquer atuação do cliente, qualquer nota do cliente, por exemplo, abaixo de 3, né? Chega para a diretoria... Hoje tem o CSAT do atendimento. Então, após cada finalização do atendimento, não é opcional, é obrigatório, o próprio bot manda para o cliente, é opcional para o cliente, né? Mas a gente, obrigatoriamente, ele vai receber, olha, avalie o seu atendimento de 1 a 5. Então, se ele colocar 1, 2 ou 3, automaticamente abre lá no time de sucesso do cliente que faz esse tipo de monitoria uma notificação para ele analisar. Ele entra dentro daquela conversa, analisa, olha, peraí, isso aqui, não tem nada de errado aqui, o que aconteceu? Pega o telefone, oi fulano, oi cliente, tudo bem? Eu sou da For Doctor, sou do sucesso do cliente, eu vi que você deu uma nota 1 aqui pra... confundi, achei que 1 era 5, 5 era 1 beleza, então tudo bem, precisa de alguma coisa, estou aqui. Ou o contrário, o atendimento realmente teve uma falha grande, isso vai ser tratado internamente e o sucesso do cliente vai acompanhar imediatamente para aquilo ali não construir uma insatisfação. Então, são coisas que a gente foi construindo ao longo do tempo, vivendo um monte de desafio para chegar num patamar que hoje eu consigo crescer e enxergar num futuro. Eu posso colocar o cliente para dentro, que ele vai cada vez mais, o que a gente está fazendo, ele ficando mais satisfeito e conseguindo entregar com mais agilidade, mais... Diferente de talvez no início, que era assim, eu crescia e a casa desorganizava, hoje Sim. eu consigo olhar para a nossa empresa e falar, cara, eu posso crescer e cada vez mais que eu crescer, com mais dinheiro em caixa, eu consigo entregar um atendimento, uma satisfação melhor para o meu cliente. E eles estão cada vez mais indicando, tem um programa de indicação. Então, todo o fluxo que a gente está construindo é possível enxergar agora. Eu enxergo um futuro muito brilhante cada vez mais que a gente evolui ali, que a empresa é muito dinâmica.
É bem legal. Ah, bacana. Em termos de implantação tecnológica lá, né? Eu vi que vocês agora estão com aplicativo. Uhum. E normalmente a cultura da contabilidade é pessoas, né? E nessa parte do aplicativo, eu queria saber quais são os benefícios, mas para vocês, como empreendedores, né? Não, o aplicativo está sendo benefício isso ou daquilo. E a parte negativa de ter o aplicativo também, né? A dor de cabeça em relação ao feedback aí dos seus clientes em relação. Perfeito. Por um tempo, assim, toda vez que existe, toda mudança gera conflito, né? Então, mudou qualquer coisa, vai ter quem goste, vai ter quem odeie. E aí, alguns momentos, a gente viveu, eu vou falar assim, nesses 7 anos, vamos fazer 7 anos agora, são 2 fases que a gente teve que foram mudanças que a gente olhou para dentro e falou, preciso de mudar isso para poder crescer. Se eu não mudar isso aqui, eu não vou conseguir entregar o que a gente espera para o médico. Só que muitas vezes, às vezes a mudança, por mais que eu olhe sempre para o cliente querendo o bem-estar dele, às vezes a mudança vai impactar na rotina dele. Então, um exemplo bobo que a gente tinha lá atrás, quando a gente era pequeno ainda, eu enviava um e-mail único com todas as guias que ele tinha que pagar no mês. Só que isso era um serviço, um manual do manual. E não existe ferramenta, nós pesquisamos tudo que tinha. Não existe ferramenta no mercado que faz uma entrega do jeito que a gente queria. Então, eu dependia do atendimento humano. O que começou a acontecer? Toda vez que eu dependo do humano com volume, eu comecei a te enviar. Era um super benefício. Só que, às vezes, eu te enviava uma guia de uma outra empresa. Porra, por quê? Porque a menina, em vez de pegar a empresa 1, ela pegou a 2. Ou então ela pegou a 11, eu só vi o 1 na frente ali. Ela enviava... Ou seja, olha a insatisfação que eu promovia para um cliente quando eu errava. Era gigantesca. Então, isso é uma falha absurda. Eu entregava um bom benefício, mas era absurdo. Para melhorar essa organização, a gente escolheu um sistema que ele não entregava as guias de acordo com... Ele não agrupava tudo e enviava. Não tinha essa opção. E as guias são departamentos diferentes, são momentos do mês diferentes. Tem guia que vence dia 5, tem guia que vence dia 25. Tem guia que eu não consigo entregá-la dia 5. Então, isso me mandava muita organização interna. Que, com volume, a organização sem tecnologia, ela deixa a desejar. Então, foi um momento de grande mudança que a gente teve muita reclamação nesse momento. Isso foi no 2º ano da empresa. A gente teve muita reclamação, alguns clientes saíram por conta disso, mas a gente sabia que era um momento de virada. Teve um outro momento que foi um fluxo no atendimento também, porque a gente tinha grupos no WhatsApp com os clientes. Então, eu tinha várias pessoas atendendo clientes naquele grupo. E aí, a gente, por muito tempo, era muito cômodo para o cliente, porque ele, 1h da manhã, ele pode mandar uma mensagem no grupo. No outro dia, quando alguém estiver ali, ele enviava. Ele não precisava saber com quem ele precisava falar. Pô, isso era... Olha que comodismo que tinha para o cliente. Só que as tecnologias que existem, eu sempre esbarrava em tecnologia não oficial do WhatsApp. A ferramenta é o WhatsApp, eu não posso sair dela. Mas e as ferramentas oficiais não aceitam grupo. E aí cancelar o grupo. Nesse momento a gente já tinha um monte de clientes. Nós já ficamos sem o WhatsApp por um dia. Como que uma empresa fica sem atendimento para o cliente por um dia? Que o WhatsApp cancela, baniu. Porque ele era não oficial. E aí a gente falou, cara, não tem jeito de eu fugir. Para eu crescer, eu tenho que ser oficial. Não dá para ser o meia boca aqui agora. E para ser oficial, tem que acabar com os grupos. Ou seja, aí nós escolhemos uma das maiores empresas do mundo de WhatsApp, pagamos caro pra caramba para ter todo um fluxo gerido. Hoje, o cliente, com apenas um clique, ele fala com a pessoa responsável daquilo que ele vai falar. E quando ele clica lá, ela já enxerga o cenário dele, as últimas conversas, o que ele precisa, qual é o cenário dele. O aplicativo é mais uma funcionalidade para o cliente. Isso. Entendeu? Ele conversa com o ser humano ali, já tem o ícone do WhatsApp, já fica as guias dele ali. Ele tem um WhatsApp integrado, então, o WhatsApp. Não, ele te direciona para o WhatsApp, porque a tecnologia que a gente construiu de bot, de WhatsApp, ele é muito interessante. O cara clica, ele já enxerga. Hoje, quando o cara dá um oi, ele já enxerga. Eu estou falando com o Vitor, da GoOn, e a empresa dele é tal. E ele já te pergunta, se você tiver mais de uma empresa, ele pergunta qual empresa você quer falar, já te aparecem as opções das empresas. Hoje, nossa estrutura está toda integrada com o WhatsApp. Esse início é robotizado. A partir desse momento ali que ele fala o que ele precisa, entra o atendimento 100% humano. O atendimento, a conversa, é o WhatsApp. Lá no aplicativo, ele tem um botão que direciona direto já para a conversa do WhatsApp, se ele quiser conversar com alguém.
No aplicativo, a gente tem algumas soluções que a gente enxergou, começando. O banco. Qual que é uma dor que a contabilidade tem? Que era, você perguntou o que melhorar para mim e o que melhorar para o cliente. Todo dia, virou o mês, eu tenho que fazer cobrança do extrato bancário dos clientes da empresa. Pô, quando eu tenho hoje, nós temos 4 mil e tantos clientes, quando eu chego, eu tenho que cobrar eu tenho que receber 4 mil documentos. Apesar de ser um negócio que eu exporto e envio, muitos bancos desses tradicionais só envia pelo computador. Aí o cara tem que chegar em casa, ele tem que lembrar, ele tem que escolher, tirar o extrato para enviar para a contabilidade ou brincar com meu filho que tem 24 horas que eu não estou vendo. Enquanto ele não envia, eu não consigo trabalhar para ele. Se ele não me envia... Só que eu tenho uma guia que vence daqui a alguns dias. É loucura. Eu não consigo entregar um dado rico para ele. Então, toda hora é um desafio nesse sentido. Aí hoje nós somos um dos parceiros oficiais do Banco Cora, e o Banco Cora está 100% integrado com a nossa estrutura. Hoje, o cara que é Banco Cora, ele não tem essa dor de cabeça. E no aplicativo ele consegue ver o extrato da conta dele dentro do nosso aplicativo. Ou seja, nós somos pioneiros dentro do Banco Cora para ter esse tipo de solução integrada. Então, ele, uma vez integrado, ele não precisa me mandar isso mais, eu tenho acesso em tempo real à conta dele o tempo todo. Solicitação de nota fiscal. Antigamente, ou ele enviava por e-mail, ou ele pedia por WhatsApp. Ele entra ali, ele solicita, ele verifica, ele vê o status. Eu pedi, preciso de urgência, aqui X ou não. Quais são as últimas notas emitidas? Para onde foi? Já foi? Ele consegue visualizar isso aqui. Tem um demonstrativo de lucros, que é um relatório que a gente envia para o cara, falando para ele, olha, você faturou tanto, você recebeu já esse mês X, você tem essas contas que você pagou, tem essas a pagar e ainda sobra tanto para você tirar da sua conta. Pode tirar X, que o saldo que deixar aí que a gente falar é suficiente para você pagar os impostos que virão no mês que vem. Então, isso está no aplicativo. O histórico de faturamento da empresa está no aplicativo. Nota fiscal emitida e pendente, que é muito comum a nota pendente. Aí o cara emitiu a nota para o hospital há 2 meses atrás, o hospital não pagou o que deveria pagar. A gente controla isso para o cara. Falta receber essa nota e tudo. É lógico que todo serviço, em geral, ele é uma via de mão dupla. E aí é o que a gente tenta... Quando eu crio soluções dessas, eu minimizo o atrito para o cliente, porque ele está me pagando para eu trabalhar, mas se ele não fizer a parte dele, também fica difícil de eu fazer. Se ele não vinculou o banco e não me manda o extrato, eu não consigo entregar um dado rico para ele. E acho que uma dor legal que supriu é que antes de você ter esse sistema integrado, o e-mail que chega para o cliente, ele simplesmente chega, eu não sei se ele abriu, se ele recebeu, se ele pagou ainda vai saber 2, 3 dias depois, mas hoje através dessas informações, desses sistemas unificados, eu consigo notificar o cliente. Cliente, eu te mandei a guia, eu consigo ver isso no sistema. Entendeu? O Guilherme abriu a guia no dia 15 e ele ainda não pagou. Cliente, você abriu a guia no dia 15 e ela está vencendo, você ainda não pagou, volta lá. Ah, não abri não. Abriu sim, você abriu através do e-mail X, no horário Y, na data Z, tá aqui, ó, você abriu. Então nós conseguimos monitorar isso para o cliente também. Uma campanha. Por exemplo, no dia 20 é o dia principal que vem essa guia de DAS ali, que a maioria dos clientes tem essa guia para pagar. Dia 20. Então, no dia 19, eu consigo olhar para todos que não abriram o e-mail. O cara nem abriu. Ou seja, às vezes ele tem o que abriu e já agendou. Então, eu pego aqueles que não abriram o e-mail ou aplicar qualquer canal que ele for hoje, eu tenho esse dado. Se ele for no aplicativo, se ele for por e-mail, se ele for no painel do cliente no site, se ele for lá, se ele não chegou a abrir a guia, eu extraio aquele ali, faço uma campanha automática. Hoje é o fluxo automático. Lembrando, cara, olha, fulano, você tem uma guia vencendo amanhã, você nem viu ela ainda. Então, isso não é demanda de contador, isso é uma demanda de secretária. Só que hoje a gente consegue entregar isso para ele e suprir uma dor. E às vezes o cliente, você não me mandou a guia, mandou, tá aí, e o que eu recebeu. ganho com isso no final da história? Se ele não pagou a guia, no dia 21 ele vai sobrecarregar meu atendimento. Em algum momento depois daquilo. Porque o médico ele paga as coisas. Não é comum o médico estar atrasado com as guias. Então, a inadimplência de plência lá é baixa, os clientes que não pagam imposto são poucos. Eu sei que ele vai pagar, mas se ele não pagou na data certa, ele vai aumentar meu atendimento, ele vai me dar um retrabalho, coisa que antigamente eu cobrava, hoje eu não cobro, mas ele me dá um trabalhão, porque eu tenho uma equipe só para refazer guia de cliente que pede a guia atrasada. O cara não paga, ou seja, é muita coisa que às vezes fala, eu paguei, mas não paguei, fica
O impacto é grande. O impacto é grande quando começa a ter volume. E no aplicativo ele controla isso. Então ele coloca lá no ícone verdinho que está pago. Se ainda está vermelho é porque ainda não pagou. Então entrega todas essas funcionalidades e o atendimento humano dele está ali 1000% também. E uma dúvida. E vocês atuam apenas com médicos ou a clínica médica, que tem lá um montão de médicos, com a policlínica vocês também atuam, tá ok? Para franquia, se acaso a franquia ela terceiriza, às vezes tem franquias que é comum terceirizar a contabilidade, e aí tá fazendo parceria com ou um escritório, ou igual como vocês aí provavelmente estão abertos essas parcerias. Vocês também atuam, né? Tiver uma franquia, falou, poxa, muito interessante esse monte de funcionalidades que vocês entregam, né? Que vai até além da contabilidade. É tranquilo atender. A gente tem algumas parcerias, porque o nosso foco é voltado, o principal, 98% dos nossos clientes é a vida do médico. Então é o médico que tem uma PJ, prestando serviço para uma clínica, prestando serviço para o hospital. A gente atende sim clínicas, desde que eles contratem o sistema de consultoria nosso. Então é um pré-requisito, porque se ele simplesmente transfere a contabilidade para nós, da clínica, a contabilidade trabalha com... A contabilidade é passado. É o que aconteceu. Eu vou pegar esse mês de novembro e vou trabalhar o que aconteceu em outubro. Então, depois que fechou que eu vou trabalhar. Se eu não te preparar e te organizar para eu chegar ao dado correto da maneira que eu preciso, não adianta você vir para mim. Nossa opinião. Porque você vai continuar do mesmo jeito. A contabilidade tradicional tem por padrão não fazer um trabalho disso e o cara acostuma e vai aprendendo com o tempo. Mesma coisa, mesmo jeito, envia documento em papel. Hoje o escritório não tem nenhum papel. Então, a gente tem que mudar a dinâmica de trabalho de uma clínica para poder virar cliente nosso. Aí sim a gente consegue pegar. Então, não é financeiramente falando e por uma oportunidade de mercado, a gente optou por muito tempo não fazer esse tipo de trabalho. Hoje a gente atende alguns casos, desde que do lado do empreendedor, o empresário ali esteja aceito as suas sugestões e vou preparar o meu time para te entregar o melhor possível dentro do meu negócio. Aí a gente entra em conjunto e faz um trabalho junto. Então eu tenho uma empresa de consultoria e tenho a contabilidade. A empresa de consultoria vai trabalhar junto com a clínica para entregar a solução pronta para a contabilidade, porque eu preciso trabalhar o seu presente pensando no seu futuro para a contabilidade viver no passado. Então, se eu não alinhar o presente, passado e futuro com você hoje, você não vai ter a melhor entrega que você pode ter. E por um outro lado, existe uma curva de oportunidade econômico-financeira, que é o que uma clínica está disposta a me pagar e o que o mercado paga, é como se fosse 3 ou 4 médicos me pagando. E me dá 10 a 15, 20 vezes mais trabalho. Então, é uma ótica que a gente consegue, sim. Se você me entregar dessa maneira, eu consigo trabalhar, porque eu não vou te cobrar 10 vezes mais do que eu te cobraria que o mercado cobra. Eu quero te entregar o de qualidade, desde que você também faça a sua parte. E para ele fazer a parte dele, ele fala assim, me ensina. E antigamente eu não conseguia ensinar. Hoje a gente consegue entregar esse trabalho que eu preparo do lado de lá. É um super desafio. Quando você vai para o mundo da clínica, tem muitas outras coisas. Aí envolve secretária, procedimento, produtos. O cara compra ali um injetável para aplicar, não sei o quê. Então, a contabilidade ela se torna um pouco mais complexa. Então, faz parte do nosso trabalho, sim. É um desafio aí de construção. E, levando em consideração esse número que você falou de mais de 90%, que é o seu público-alvo, que são os médicos, o que esse médico, na contabilidade, não pode deixar de fazer de jeito nenhum, além de contratar vocês? O que ele não pode deixar de fazer de jeito nenhum? Pode falar? Além de contratar a For Doctor, mas eu acho que hoje os médicos, algo que ele não pode deixar de fazer de jeito nenhum, é ter o viés educacional, é ter o conhecimento. O conhecimento hoje ele é vasto. Antigamente, há 5 anos atrás, os médicos não tinham acesso às informações que tem hoje. Então, essa parte, existe uma pesquisa, né, que se o médico dedicar 5 horas, até 5 horas do tempo dele no ano para esse tipo de conhecimento, ele tem uma prosperidade.
E muitas vezes eles não enxergam não só a contabilidade, mas outras áreas também. A área de gestão, às vezes eu falo isso muito no Fordoc Educa, é gestão de tempo. Às vezes o médico dá plantão em 2 cidades diferentes no mesmo dia, isso é gestão de tempo. E você tem gasolina, você tem trânsito, que às vezes você poderia estar estudando, que às vezes você poderia estar minimizando o seu atendimento ali de uma outra maneira. Então o médico, o que ele não pode deixar de fazer é entender sempre a vida financeira, as perspectivas dele ali, entender o famoso o que ele ganha bruto e o que ele ganha líquido, e o médico entender isso, né? Às vezes algumas pessoas até já riram de mim que, Gustavo, conversa com a minha mãe porque eu estou formando. Não, eu não vou conversar com sua mãe. Vou conversar, mas eu não tenho tempo. Então, quando você estiver, e eu sou um pouco taxativo nisso, sabe? Talvez chatice da minha parte. Mas quando você estiver com tempo, nós vamos sentar. Não adianta eu conversar com sua mãe. Não é a sua mãe que vai estar comigo no atendimento. Não é a sua mãe que vai estar diante de um gestor do hospital para tomar uma decisão. Não é a sua mãe que vai projetar isso. Então tem que ser você. Mas ela que olha tudo. Olhava. Ela pode te ajudar. Mas você precisa entender. Então o que o médico não pode deixar é buscar esse tipo de conhecimento. Não só o médico, qualquer ser humano, né? Porque isso envolve, são 30, 40, é sua vida. É um filho, são 2 filhos, são 3 filhos, são o seu futuro. Então, ter essa curiosidade aguçada, esse prazer e esse querer, tá? De buscar esse tipo de informação, porque isso é prosperidade para o seu bem pessoal, né? Com certeza. E a gente sabe que isso muitas vezes, como está fora do mundo do médico, daquilo que ele estudou, que ele busca, isso pode ser chato, mas é muito pouco. Essa estatística aí foi quem falou, quem trouxe ela foi o Guilherme Bentimol, que era CEO da XP, e trouxe esse case, falou, se você dedicar 4 ou 5 horas por ano para sentar com um profissional da área financeira, não te faltará dinheiro na sua vida. Foi comprovado, você dá importância para aquilo 5 horas do seu ano. E aí a gente trouxe isso para o mundo da contabilidade, que encaixou-se igual o cliente que senta com a gente e que está aberto a entender, a buscar esse tipo de conhecimento. Que é isso? Ele evolui, é muito fácil enxergar e dividir entre um grupo próspero e um grupo que está na média. A estatística hoje, 65% dos médicos acima de 60 anos são obrigados a continuar trabalhando para manter o padrão de vida. Sim. Então, você entrando em discussão, cada um com sua vida pessoal, outros tempos também, né, em questões de conhecimento, tecnologia. Mas você pensa bem, é muito triste na hora de você ali, porque o médico, querendo ou não estou discutindo aqui condições de trabalho, tempo, mas querendo ou não, o médico forma no sábado, na segunda ele vai ganhar 10, 12, 15 mil reais se ele quiser. Sim. Ele vai ganhar, isso é fato. Então, qual profissional que tem acesso a isso? É o médico. Então, ele passa a faculdade ali praticamente zerado, ou passa e vem um vislumbramento com tudo isso, né? A gente quer aproveitar, a gente quer às vezes melhorar, a gente quer viajar, a gente quer ressarcir os pais um pouquinho, mas você acaba entrando naquela bola de neve, ou então naquela cabeça, um plantão paga isso, 2 plantões paga isso, tal. Alguns estudam com financiamento estudantil, que começa daqui 4, 5 anos, só que aí daqui a pouco vem um filho, e daqui a pouco sua saúde já não aguenta fazer. Então é sempre bom você entender essa base, buscar esse tipo de conhecimento, para lá na frente, a hora que você tiver com a saúde, a gente fica mais cansado, obviamente, pela idade. A hora que tiver filhos, netos, você ter uma perenidade, uma tranquilidade, deixar o seu dinheiro trabalhar para você. Claro que falar é muito fácil, né? Nossa, parece tão fácil. Não, mas se você, pouco a pouco ali, a gente vai evoluindo. A gente, que eu digo, né, o ser humano vai evoluindo em questão de conhecimento e essas coisas. Então, eu acho isso e no mundo essencial. Financeiro, né, mais do que guardar o dinheiro, o desafio é ter disciplina. É um comportamento e não o fato de ter o dinheiro ou não. Então, a construção do comportamento, e para construir um hábito, construir um comportamento, normalmente você precisa de um apoio, precisa se esforçar muito. Quando você tem o apoio de um profissional em qualquer área, provavelmente você vai se performar bem melhor do que se você estivesse tentando fazer sozinho ali. Então, a construção da disciplina, a construção do seu futuro financeiro, ao nosso ver, você precisa de um profissional do lado. A gente que está no dia a dia ali, a gente precisa estar falando disso o tempo todo, porque é muito fácil sair do rumo. A gente,
Com dinheiro na mão, você consegue... Oportunidades que parecem oportunidades, aparecem toda hora. E tomar uma decisão que não vai fugir do seu futuro, ter alguém ali para te lembrar o seu objetivo, faz muito sentido, né? Sim, muito legal. E levando em consideração a história de vocês, que vocês, né, passaram aqui durante a nossa conversa, e também a nossa história e o nosso mundo aqui de empreendedorismo e negócios, né? A gente falou super aí sobre a 4Doctor, que a gente está levando em consideração aqui, que é um exemplo de empresa, não só na nossa região, no leste de Minas, mas um exemplo de empresa dentro do seu nicho a nível Brasil. Eu queria que vocês passassem aí para as pessoas que estão focadas no empreendedorismo ou querem dar o foco no empreendedorismo, uma dica para vocês que já estão aí num nível, né, mais de 4.000 clientes ativos, é muito cliente ativo, é super legal esse dado de vocês, então o faturamento aí tá show de bola, né? E eu queria que vocês... Despesa também. Né, mais de 4.000 clientes ativos aí recorrentes, é show de bola, esse é um sonho de diversos empresários, e eu queria que vocês dessem a dica para as pessoas que estão iniciando, ou as pessoas que estão no durante, que você comentou alguns desafios que a gente viveu aqui também, que não é fácil, né? A perseverança faz parte do nosso dia a dia. Então, vocês passarem aí para a moçada que está aqui acompanhando a gente, que está dentro desse mundo do empreendedorismo. Eu ia falar assim, eu traria nesse momento, assim, em breve, duas coisas. Uma é sonhar grande. Então, eu acho que nós estamos muito pequenos ainda. Então, eu quero sonhar grande cada vez mais. Nosso market share a nível Vale do Aço, 20 e poucos %. No Minas, 2%. Brasil é 0, não sei o quê. Ou seja, é muito pouco perto da possibilidade que existe. Então, eu acho que sonhar grande, crescer, evoluir. Pessoas que querem crescer, querem estar perto de pessoas que estão querendo crescer. Então, primeiro é sonhar grande, segundo é cerque-se de pessoas que querem crescer, evoluir. E muitas vezes a gente se surpreende com as pessoas ao nosso redor, que cada um com a sua habilidade pode contribuir para o sonho. Eu dividi para multiplicar, né? Cada vez mais eu consegui crescer, evoluir com pessoas certas do meu lado. As pessoas, dentro da sua contribuição ali, nós conseguimos fazer o sonho grande virar realidade. Então, desafio todo mundo tem, 24 horas tem para todo mundo. Mas se você tiver com gente boa do lado, um sonho grande, e um monte de outras coisas ali, mas tendo disciplina, pensando em caminho, as montanhas a gente vai passar por elas e tem hora que a gente vai furar o túnel, tem hora que a gente vai pular por cima, mas são os desafios que a gente vai viver, né? Realmente, eu acho que é muito desafiador, e o famoso ditado que a vista lá de cima vale a pena, né? E a gente está longe de estar lá em cima ainda, tem muito mais para fazer acontecer, e eu acho que todo empreendedor deveria ser assim. O Guilherme, ele é um cara que empreende desde menino. Desde que eu conheço o Guilherme, ele é articulado, ele é empreendedor. Eu não era empreendedor, passei a ser empreendedor quando eu me juntei com ele. E a gente vê o tanto que ele muda a gente, os nossos conceitos, a nossa dinâmica, a nossa rotina, o nosso pensamento. Então, acho que todo empreendedor, o que ele fala de cercar de pessoas boas, não tem uma pessoa que, falando aqui do Gui, não tem uma pessoa que cola com esse camarada aqui que não muda a vida. Não é assim. Não, é assim. Ele impactou a vida de muitos e de forma indireta é dele isso. Ele faz automático e todo empreendedor deveria ter isso, né, como base, o sonho, a vontade. E eu acho que o pilar fundamental são os princípios e os valores de cada um. Porque quando você vai para o mercado, você vai encontrar também muita gente negativa, muita gente que vai... Estou falando aqui, talvez caminho errado não seja a palavra certa. É muito atentador o mercado em determinadas negociações, em determinados momentos. Então é confiar. Tenha seus princípios, tenha seus valores, cada um com a sua fé, a sua dinâmica ali, e vai acontecer. Vai acontecer. Quem planta o bem, colhe o bem. Isso é fato. Isso é bíblico, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Né? Nunca desistir do sonho. Tem muito desafio, muitas vezes... E legal que eu já pensei em desistir umas 2 vezes e o Gui não. Então sempre, às vezes, as 2 vezes que eu fui me abrir com ele, Gui, não, achando, tá.
ele já corta a gente, não rende a conversa. Você já chega armado para uma reunião ali com ele de 2 horas que você vai expor dificuldades. Não existe dificuldade para ele. Cara, cala sua boca e é assim, pronto, acabou. Não tem opção de desistir. Então, eu acho que isso que eleva todo empreendedor e faz isso tudo acontecer. E o famoso ditado, né, que tem que ter sorte, 10% de sorte ali, mas 90% de transpiração. Se você não suar a camisa, se você não andar, se você não buscar e não confiar em você dentro dos seus princípios, valores, faça de maneira correta. Sempre, sempre de maneira correta. Acho que isso é o que pode passar aí. Você trouxe um negócio que é bem legal, assim, obrigado pelas considerações aí, mas é muito menos do que você falou. Não é não. Ele impacta. Mas o empreendedor de sucesso, ele é positivo. Tem que pensar positivo. Você nunca vê uma pessoa de sucesso negativo. Você não vê. Pessoa totalmente de sucesso. Quem tem sucesso, o cara é positivo, ele acredita, ele vai acontecer. Porque o negativo são as montanhas, né? Então, é o que a gente vai superar. E aí, a gente tem que pensar e olhar para frente, positivo. Se eu subir o topo e tem outro topo, nós estamos preparados para subir ele de novo, né? Então, Teve uma época que nós passamos algumas barreiras de crescimento e em um determinado mês perdemos lá, 40 clientes de uma vez. Bom, acontece, a gente estava... E fui falar, Gui, poxa, cara... Falou, cara, olha os 50 que entrou mês passado, os outros 50 do mês passado, os 100 do mês passado, os 120 que vai entrar mês que vem, e a equipe que eram 2 pessoas, hoje são quase 200, são 100 e tantos colaboradores. Então é sempre isso, é pensar positivo, né? Enxergar o copo d'água meio cheio, meio vazio, e acho que isso é o que atrai, né? O positivo atrai, então isso... Sim, são 100 e tantos lá? Hoje, operacional, são 110. 110. Você vê o tanto que o empreendedorismo impacta, né? São 110 pessoas. Uma equipe de sucesso do cliente, recursos humanos, TI, marketing, com as determinadas outras tantas diretorias, segmentos e tudo. Então, é totalmente... São muitas famílias. Muitas famílias, exatamente. Isso é muito legal. E com essas palavras aí que vocês deram em relação... a inspiração, né, para outras pessoas que estão assistindo a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Queria agradecer a presença de vocês, né? Essa temporada de empreendedorismo acaba, apesar de ser um podcast, etc., acaba sendo um network entre nós, né? A gente acaba aprendendo muito sobre vários nichos aí que a gente tem convidado, principalmente no setor do Vale do Aço, por levar para o Brasil em relação aos empreendedores do Vale do Aço, que são muito grandes, né? E muita gente não sabe quantos empreendedores tem aqui que atende a nível nacional. Queria agradecer aí a presença de vocês dois aí em relação a isso. Sim, também queria deixar meu agradecimento. E é uma felicidade conhecer vocês pessoalmente. São, assim, fiquei impressionado, sinceramente. Por isso que estão onde estão, assim. Obrigado. Muito articulado, conhecimento profundo do que realizo, assim. Parabéns aí pela empresa. E eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, vocês também. Parabéns, ficamos felizes aqui de ver, né, nos bastidores aqui conversamos. Também vocês têm uma história de empreendedorismo bacana e que estejam em algum momento do lado de cá, né? Porque vale a pena ser replicado isso aos demais, que com certeza tem muitos ainda mais nessa era digital querendo chegar onde vocês chegaram aqui e ter essa estrutura, essa equipe gigante, muito além do que vocês vão fazer. Com certeza tem muito para compartilhar. Então é orgulho muito nosso aqui, essa troca é positiva demais. Parabéns mesmo a todos. Sim. Acho que as nossas empresas congregam de vários pontos aí, de ética, de tudo, de vários pontos que eu ouvi vocês falando, a gente se viu muito em vocês, assim. Isso é muito legal. Uma parte que vocês falaram assim, sempre pensar positivo, lá atrás, né, quando a gente começou aqui no Vale do Aço, a gente ficou cerca de 2 anos ganhando R$500, mas a gente nunca pensou que iria dar errado. Né? Não, uma hora vai dar certo. E aí foi indo. Uma hora vira. E foi. A gente nunca pensou não, vou desistir. E ficou quase 3 sem ganhar nada também. Isso aí. Sim, você coloca aquele objetivo ali. A gente realmente nunca passamos por esse momento assim, não vamos continuar. Não teve esse momento ainda. Certeza que vai dar certo e vai continuar dando certo. Eu acredito que aqueles 10% lá de sorte tem sob sorte barra um pouco Deus, assim. Com a gente certeza. Aí tem a transpiração da gente no dia a dia, tem muito Deus. Às vezes as pessoas falam, nossa, você deu sorte.
Não Só sabe da usa metade. sorte, né? Normalmente, né, o dia a dia, como a gente está aqui, né, no corre, as pessoas que não convivem com a gente no dia a dia não têm, às vezes, ideia, né, de como é realmente desgastante em alguns momentos. Nós já passamos por momentos, né, de às vezes 3 dias. Para você fazer acontecer um negócio, às vezes tem certos processos que às vezes, hoje a gente acredita que não é muito correto, mas no passado a gente já viveu 3 dias direto trabalhando, direto literalmente. Com certeza. Então, por conta que a gente trabalha com criação de conteúdo e vários momentos, talvez não 3 dias, mas até tarde. Muitos desafios, né? Quando o- chega nessa empresa bonita aqui, não é... Tem a transpiração por lá de trás, é difícil de falar, dá muito orgulho, né? De ver, de chegar e... As Muito burocracias públicas, os grandes players julgando dinheiro em cima das empresas dele, competindo conosco, que somos menores ali, né, que estamos em evolução. É um desafio gigante. Sim. O cliente cobrando cada vez mais, Sim. com razão, nós também somos consumidores. Sim. E sempre trabalhando com ética, com a verdade, É isso transparência aí. do nosso caso, né? Dentro do nosso meio, a gente é uma agência de marketing 360, mas o grande, talvez, nicho de atuação é o marketing digital, que hoje realmente é um caminho, se você colocar no custo-benefício, é o que traz um retorno melhorado, assim. E dentro desse mundo do marketing digital existe algumas empresas, e como não tem no de vocês, pessoas que talvez não caminham com essa transparência clara e cria muito essa expectativa dentro do marketing digital, com certas palavras sendo faladas. Não rifar valores até mesmo financeiros, porque sempre terão mais barato, mas cobrando sempre mais barato, você não vai conseguir ter aquela entrega de qualidade muitas vezes. Você remunera o seu profissional você remunera mal o seu profissional e ele não vai conseguir entregar o que o seu cliente espera. Então esse conceito, né, que o cliente tem sempre razão, não é isso. Né? Tem muita coisa por trás disso. O cliente ele deve sim ser tratado como centro, mas você nunca perder isso do lado de cá também. Sim, Eu vi uma vez o Roberto Justo falando sobre Exatamente. que ele errava naquela... Você viu aquele vídeo famosão? Que ele errou no passado, que ele Essa esguelava... análise foi exatamente o Justo no podcast dele. Que ele esguelava lá um fornecedor dele, que depois ele viu que ele estava errado, porque ele, apertando demais o preço, acabava que tinha um impacto cascata disso tudo. E realmente... Isso acontece mesmo, assim, que às vezes nem sempre o barato vai ser um caminho ali para a empresa que quer resultado real, né? Dentro do nosso meio do marketing digital, o tráfego pago que você falou que está executando lá com a moçada, é um meio que às vezes tem muito esse caminho da prostituição ou o trabalho meio macro, né? A pessoa vê um curso e vai querer aplicar de forma macro e para você vai ser de um jeito, e para você em São Paulo vai ser de um jeito... Em Minas Gerais, vai ser outro. E em Belo Horizonte vai ser de um jeito, em Divinópolis vai ser outro, e às vezes as pessoas não têm esse conceito dentro do trabalho de publicidade, porque ele viu um curso e vai aplicar, e aí vai nesse efeito não legal. E promessas também, que eles prometem muito, né? Às vezes não, você vai investir aqui R$500, você vai vender 300 mil, isso às vezes não vai acontecer, né? Então a gente vem muito nesse caminho de ética, que é muito parecido com o que vocês pregaram aí, e fico aqui no agradecimento novamente. É isso aí, pessoal. Pode agradecer. Não, pode cortar. Já. Eu agradeci mesmo. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Fechou então, gente. Valeu. Até a próxima aí. Valeu.